Graça e paz, família Celebrai. Que maravilha, mais uma vez estarmos juntos para celebrar mais um culto ao Senhor. Glória a Deus por isso, porque Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos sustentado até aqui, tem nos dado graça e, sobretudo, esperança. Nós podemos crer no amanhã, porque Deus está no controle de todas as coisas. Hoje é um dia muito especial e nós não poderíamos deixar de falar alguma coisa a respeito desse dia em que se comemora o Dia das Mães. Eu quero de antemão agradecer a todas as mães da Igreja Batista Celebrai, a essas mulheres virtuosas, pessoas que são presentes de Deus para a sua família, pessoas, mulheres ungidas, mulheres abençoadas, mulheres dignas de serem chamadas servas do Deus Altíssimo. Eu gostaria de ler com vocês Provérbios 31, do versículo 1 ao 9, em que o rei Lemuel parece que ele não era judeu, ele não fazia parte dos reis de Israel, provavelmente, mas ele é lembrado aqui em Provérbios, e ele coloca aqui os conselhos que sua mãe lhe deu, e mesmo mais tarde, ele como rei, né, ele relembra desses conselhos de sua mãe e como que aquilo foi tão importante para a vida dele. Eu, em minha vida, também tenho muitos detalhes, muitas lembranças de correções, da forma que minha mãe falava comigo, da maneira carinhosa que ela me ensinava, me corrigia, às vezes até de uma forma brusca, mas era para o meu bem. E hoje eu entendo isso e agradeço a educação que ela me deu
os cuidados que ela externou a mim e a forma tão maravilhosa, dom de Deus, em cuidar da minha vida. Se cheguei até aqui é porque eu tive um passado abençoado pela minha mãe e pelo meu Pai Celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Provérbios 31, o rei Lemuel, ele começa dizendo assim, ó, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebidas fortes, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de dar todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. A partir do versículo 10º até o 31º, a gente vê aqui em forma poética um acróstico com cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Depois você lê com carinho, só a título de informação. E eu gostaria então de, na sequência, ler um pequeno poema, muito pequeno, para as mães, que diz assim: as mães merecem o nosso carinho, a nossa admiração, o nosso amor mais sincero, a nossa dedicação, por tudo que elas sofrem e pelo amor que elas têm. Bem merecem no seu dia 1000 beijos e parabéns. Que o Senhor possa abençoar cada uma de vocês que são mães escolhidas por Deus para gerarem vidas. Que vocês tenham um restante de dia muito especial, que o Senhor possa ver no coração de cada uma de vocês, no mais profundo, o desejo que vocês têm, sonhos que ainda não realizaram. Quem sabe Deus pode lhes dar de presente nessa noite. Eu quero orar aqui agradecendo a Deus pela vida de vocês e que nós possamos ter na sequência um louvor maravilhoso, uma palavra maravilhosa e que tudo que nós fizermos durante esse tempo de celebrarmos a Deus seja com o intuito de honrar e glorificar o nome santo e precioso de Jesus. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Meu Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, do fundo do meu coração, pela vida de cada uma das mães, ó Deus, sobretudo da família Celebrai. Que o Senhor possa abençoá-los de uma forma, Pai, tremendamente rica, Senhor. Que o Senhor possa ver em cada coração, Pai, o desejo, Pai, os sonhos, que o Senhor possa realizar esses desejos, sonhos, aquilo que está também no teu coração e que seja bênção para essas mulheres maravilhosas, ó Pai. Eu apresento cada uma delas na tua presença, Pai, que o Senhor possa vir ao encontro de cada uma das necessidades, que o Senhor possa alegrá-las nesse dia, que o Senhor possa derramar uma bênção muito especial, sobretudo a bênção da saúde, Pai, sobre cada uma das minhas irmãs, mães, ó Deus, que o Senhor possa alegrar o coração delas, para que elas tenham filhos obedientes, filhos ensinados pelo Senhor, nos caminhos do Senhor, e que elas sejam agentes, ó Deus, de transformação, de bênção, e que, sobretudo, os cuidados, ó Pai, dispensados por cada uma delas, a sua família, Senhor, sejam, ó Pai, de uma forma maravilhosa, Senhor, recompensados pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar de forma abundante cada uma das minhas irmãs, Pai, cada uma dessas mulheres, cada uma dessas mães, ó Deus, em o nome santo e precioso do Senhor Jesus.
Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê aí, juntamente com a sua família, um tempo muito especial. Aliás, para lá de especial, na presença do Senhor. Um grande abraço a todos. Tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar.
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, ó minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, ó minha canção. Tu és bom, bom. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom. Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, Rei do meu coração, és o vento em minhas veias, a água no mar, és minha canção. Rei do meu coração, fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, és o vento em minhas veias, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, Tu és bom, tu és bom, bom, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, Oh, tu és bom, 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 tu és bom, bom, tu és bom, bom, bom.
noite, Igreja Batista Celebrai. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe as mães que fazem parte dessa Igreja Batista Celebrai. E eu estou com muita saudade de todos vocês, muita mesmo. Hoje eu pude sentir como eu tenho saudades de vocês na hora de me preparar para filmar. Passei perfume em filmagem, que diferença faz? É porque já sinto vontade de sentir vocês, de ver vocês, tá me fazendo falta, as saudades são muitas, é muito tempo separado, né? Muito tempo que a gente não se vê. E o amor que eu tenho por cada um de vocês que fazem parte da nossa igreja é muito grande. E eu sinto saudades da carinha de cada um. Quando eu e o pastor Celso vamos orar por vocês, eu fecho meus olhos e imagino cada um no seu lugar, sentadinho, vou falando o nome de um por um, porque é assim que eu gosto de imaginar vocês, ainda cada um ali no seu lugarzinho. Até o William, Petrina e Eloá, que estão longe, eu consigo imaginá-los sentados ali naquelas primeiras cadeiras e oro por eles, né? E eu queria compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está ali em 1 Tessalonicenses 2, 8, que diz assim: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. É isso que vocês são, muito queridos. E eu quero me comunicar com vocês sempre que eu tiver a oportunidade. E logo, agora, essa semana, se tudo der certo, querendo Deus, estaremos juntos na ceia do Senhor. Mas agora é o momento de nós ofertarmos, trazer nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. É um momento que me dá muita alegria, porque nesses 28 anos que eu conheço Jesus, uma das primeiras coisas que eu senti no meu coração e que nunca mudou foi isso, de entregar o meu dízimo, a minha oferta, desde o primeiro mês em que eu me converti. Hoje é o dia de eu entregar meu dízimo. E eu quero agora te convidar a colocar na sua mão o seu dízimo, a sua oferta, e eu quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Obrigada, Deus, pela tua fidelidade. Obrigada por todos os irmãos que, a despeito da distância, estão acompanhando cada culto, Pai. Estão aqui junto conosco, Pai. Peço que o Senhor abençoe e supra a necessidade de cada um deles. Que nenhum venha ter falta de nada. Livra-os e guarda-os de todo mal, Pai. E abençoa-os durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês. E amanhã eu vou deixar um recado para vocês sobre o nosso culto de ceia dessa semana. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe cada mãe da nossa igreja e que vocês possam ter uma semana na presença do Senhor com alegria. Em nome de Jesus. Um beijo, amo vocês. A paz. Do céu podes me ouvir, bem perto estás de mim, não me deixas. Para sempre teu amor, seguro eu estou e te confio. Aos céus as mãos levanto, rendido a ti eu canto, a minha
sei que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma, e te descansarei, no controle estás. Em vales passarei, mas eu não temerei, estás comigo. Tu me conduzirás e vida me darás. Eu te preciso, oh preciso. Ao céu as mãos levanto e digo a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma, e te descansarei, no controle estás. Eu confiarei somente em ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Eu confiarei somente em ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Confiarei somente em ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Ao céu as mãos levanto e digo a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma, e te descansarei, no controle estás. Ao céu as mãos levanto e digo a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma, e te descansarei, no controle estás. E te descansarei, no controle estás. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui em mais um domingo, e este domingo especial, né? Dia das Mães. Parabéns às mamães, parabéns à minha esposa Jussara, que é mamãe 4 vezes e agora a mamãe vovó, né? Parabéns às mamães da nossa igreja, da Igreja Batista Celebrai. Deus te abençoe, e eu espero que você já tenha recebido muitos abraços, beijos, presentes. Se bem que presente agora também é complicado, né? Porque as pessoas quase não têm saído, mas espero que algum filho aí tenha dado uma burlada no sistema, corrido para a rua, feito alguma coisa e achado pelo menos um buquê de flor para sua mamãe. Deus te abençoe. Eu quero começar a nossa palavra, a nossa meditação, lendo a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 19, de 1
a 16. Então abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 16, que fala sobre Elias. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-lhe os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um destes. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Sefate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que abra o nosso entendimento para compreender. Essa palavra é uma palavra bastante interessante. Ela foge um pouco do padrão, principalmente para aqueles que começaram a ler o primeiro livro, de Reis, e entrou nesse contexto onde houve a divisão dos reinos, o reino de Israel, as 10 tribos do norte seguiram a Jeroboão, e 2 tribos ficaram com Roboão, Judá e Benjamim, ficaram com descendente de Davi. E aí a gente vê o desvio de Jeroboão, toda a palavra que Deus tinha dado para ele, a esperança que
Deus tinha suscitado na vida dele para ser um bom rei, um homem temente a Deus, e que ele fosse parte da disciplina de Deus a casa de Davi, principalmente o desvio que começou com Salomão e que Roboão deu prosseguimento, né? Mas a gente sabe, lendo aqui o relato em 1 Reis, Jeroboão ele se desviou totalmente do caminho do Senhor e foi um desastre para aquelas 10 tribos que seguiram a Jeroboão, cheios de expectativa, cheios de esperança, cheios de, assim, uma visão e um desejo no coração para dias melhores. E isso não aconteceu. Depois de Jeroboão, veio Acabe. E aqui é onde entra a história de Elias, esse profeta que foi realmente uma referência para todo o movimento profético de Israel, de Judá, né, que nós temos no Velho Testamento, tanto que ele é o representante das revelações de Deus naquilo que a Bíblia fala sobre os profetas. Então o Elias é o representante disso. Então nós temos duas áreas bem específicas da revelação de Deus na palavra. A primeira é a lei dada para Moisés. Moisés é o precursor desta lei, essa revelação pessoal de Deus. E depois os profetas, todos os escritos, que mostra principalmente o desvio do povo de Israel, daquilo que foi estabelecido, da aliança que foi firmada com Deus lá no tempo de Moisés e Josué. E aí depois há aquele desvio, né? E Deus começa a chamar o povo de volta usando os profetas, para que eles fossem o porta-voz do coração de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. E eu vejo no livro dos profetas, né, no trabalho que eles fizeram, tá? O ministério profético, a revelação especialmente das emoções de Deus, da alma de Deus, dos sentimentos de Deus. Isso me chama a atenção. Mas Elias, na minha opinião, penso que ele não terminou os seus dias como Deus havia planejado. Deus usou Elias de uma maneira muito poderosa. Deus trouxe ele com uma unção muito forte, especialmente para confrontar o mal, confrontar a injustiça e confrontar a iniquidade que foi gerada através do desvio do povo. Então, nesse tempo, o desvio foi tão grande que foi estabelecido o culto a Baal. E o culto a Baal cresceu, se desenvolveu de uma maneira sem precedência. Então foram estabelecidos sistemas de culto, de adoração a Baal. Aquilo feria muito o coração de Deus e automaticamente desviava cada vez mais o povo de Deus, da presença de Deus, da lei de Deus, da aliança de Deus. Então Deus levanta Elias com uma maneira assim muito poderosa, manifestou em Elias o seu poder, não apenas autoridade, mas poder. E entendamos, autoridade é diferente de poder. Mas Elias tinha autoridade e tinha poder, e Deus falava com ele de uma maneira muito especial e muito pessoal. Então foi através de Elias que Deus confrontou toda aquela situação de culto a Baal, aquela situação econômica do povo também, mas principalmente a vida espiritual da nação de Israel toda. Elias confrontou isso de uma maneira muito forte, e foi através de Elias que Deus falou: olha, não vai chover por 3 anos e meio, aqui não vai ter nem sereno. Quem sabe através dessa situação o povo se volte para mim e ele entenda que eu sou Deus e que nada acontece sem que eu esteja à frente, gerando. Vida vem de mim.
Essa era a mensagem de Deus através de Elias para o povo. Então a gente sabe, aconteceu aquela situação toda, houve muita seca e o povo começou a passar fome, passar necessidade, não tinha água em nenhum lugar. Deus fez milagres sustentando a Elias, dizendo que ele deveria se refugiar, porque a cabeça dele estava a prêmio, né? Não houve nenhum lugar, nenhum reino naquela região de Israel que o Acabe não tinha mandado tropas e espiões e pessoas ligadas ao governo dele para procurar Elias, porque na cultura religiosa pagã que ele desenvolveu, todo feitiço, tudo aquilo que maldição ou qualquer coisa estava diretamente ligado a sacerdotes, aos profetas e alguma coisa ligado à liderança espiritual, aqueles que tinham autoridade espiritual. E Elias era um representante dos profetas ali. No caso, a maioria deles já tinham sido mortos. Jezabel fez uma limpeza, tirando, matando, eliminando qualquer oposição à sua liderança espiritual, como sacerdotisa de Baal. Então ela eliminou. Então Elias, ele vivia escondido, ele não tinha um trânsito normal, tranquilo, à vontade no meio do povo, não. Ele vivia escondido. E Deus era aquele que estava com ele, mostrando o que ele deveria fazer e aquilo que ele não podia fazer. Então, nós temos aquele tempo onde Deus usou os corvos para alimentar Elias. Veja, a vida dele era cercada da presença de Deus, dos milagres de Deus. Então, se tinha alguém que não teria nenhuma razão para experimentar depressão, esse cara era o Elias. Ele tinha uma comunhão muito próxima com Deus. Ele viu assim coisas tremendas através do confronto que ele teve com os profetas de Baal. Deus também deu a paga a Jezabel, né? Então nós vemos que ele chamou a Acabe e a toda a ala sacerdotal do culto a Baal para um confronto pessoal diante de todo o povo. Então ele convocou o povo e eles se reuniram num determinado lugar, isso já no final desse período de seca, né? O rei estava lá. Jezabel parece que não estava lá não, mas o rei estava lá. Se Jezabel estivesse lá, ela teria sido morta naquele período, né? Então nós sabemos como que Elias desafiou aquele povo e disse: olha, se Baal é Deus, vamos servir a Baal. Mas se o Senhor Jeová é Deus, vamos servir ao Senhor Jeová. Por que a gente vai ficar em cima do muro? Porque tinha muita gente em cima do muro. E muitos estavam simplesmente em cima do muro, mas o coração deles estava inclinado para Jeová. Era a herança deles, era tudo aquilo que eles já tinham herdado, né, dos seus pais, avós, bisavós e assim por diante. Mas agora estava um caos e eles estavam ali sem saber o que fazer. Os profetas, que eram arautos de Deus, tinham sido assassinados. Elias não tinha circulação no meio do povo para ensinar, para trazer o povo de volta, né? A cabeça dele estava presa, mas de repente alguém tocou uma trombeta lá, uma mensagem convocando todo o povo para um determinado lugar, e ali foi lá no Monte Carmelo, onde todos os profetas de Baal também foram convocados com o rei, porque ele falou para o rei: olha, você quer resolver essa questão da seca? Então tá bom. Então nós vamos resolver essa questão da seca, mas diante dessa situação nós vamos ter um combate. Vai ter um ringue e eu estarei lá representando Deus Jeová. E você leva todos os profetas de Baal para fazerem parte dessa batalha, desse embate. E aquele que prevalecer, aquele que ganhar, vai ter
o poder sobre o contexto geral. Então, ele foi para lá, né? Chamou todo mundo e o povo foi em peso. Também não tinha muita coisa o que fazer, né? Então, o povo foi em peso para lá. Então, nós sabemos que Elias falou para eles, vocês fazem um altar, eu vou fazer um altar, nós vamos colocar um sacrifício aqui, né? E ninguém vai colocar fogo no sacrifício, mas o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro que nós devemos seguir. Se Baal é Deus, ele vai mandar fogo sobre o altar que vocês vão erigir. Se Deus, Jeová, é Deus, ele vai mandar fogo, vai responder com fogo no seu altar que eu vou levantar aqui. Então, é isso que aconteceu durante esse período. Nós sabemos que Baal não respondeu nada, nós sabemos que Deus mandou fogo do céu e consumiu o altar, o holocausto e tudo mais, e o povo ficou estarrecido e começou a gritar, Jeová é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ali terminou com a matança de todos aqueles sacerdotes de Baal. Houve uma purificação, uma coisa nova estava para acontecer a partir daquele momento. Houve uma mudança de situação. Deus começou a estar no centro novamente. Esse é o Elias que nós lemos nesta passagem. Mas não é essa a história que a gente lê aqui no capítulo 19, né? A história chegou até o palácio, a Jezabel estava lá, a rainha, né? Sacerdotisa de Baal, e ela ficou furiosa. Que pena que ela não estava lá acompanhando os sacerdotes dela, né? Os discípulos dela, senão já teria sido resolvida a parada. Mas ela estava lá, e ela ficou furiosa e ela mandou uma mensagem para Elias dizendo, olha, façam-me os deuses o que eles quiserem. Se amanhã, nesse mesmo tempo, ou seja, daqui a 24 horas, se a sua cabeça permanecer sobre os seus ombros. E, gente, diante daquela situação toda, o poder que Elias tinha nas mãos, né? A autoridade espiritual, a presença de Deus, e agora o povo estava com ele, o povo estava ali, eles tinham visto aquela situação de milagre, de poder, eles tinham visto tudo aquilo, mas Elias fugiu. Ele desistiu, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu já estou cansado desse negócio, eu estou trabalhando, estou lutando, estou batalhando, já passei por poucas e boas, e esse povo parece que tem o coração endurecido, como pedra, tem a visão curta, não consegue enxergar, né? Como que pode? Ele resolveu fugir. E aqui o texto, como nós lemos, né? Ele abandonou o seu trainee, ou seja, o seu discípulo, aquele que deveria assumir a sua posição depois que Deus o chamasse, e depois ele foi para um lugar deserto, onde não tinha nada, não tinha ninguém, e lá ele disse, Deus, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que ninguém, eu já estou cansado, leva-me, toma a minha vida. Em outras palavras, ele permitiu que uma depressão aguda entrasse no seu coração, né? E dormiu, apagou, quis sair fora do cenário. Deus manda um anjo, e esse anjo foi bem legal, né? Falou assim, Elias, você veio para cá, não trouxe provisão, não teve nada, você está aí, as traças não tem nada, né? Tem aqui pão e água, come e bebe. Ele comeu, bebeu, como diz aqui, e eu vou te dizer, não está escrito, mas provavelmente isso que aconteceu. Nem falou obrigado, comeu, bebeu, virou para o canto, dormiu de novo. Aí Deus falou, caramba, como é que eu vou fazer para despertar esse homem novamente? Aí mandou o anjo lá de novo, e aí com uma comida especial. E aí o anjo cutucou nele, ele acordou, o anjo falou assim, olha, come e bebe, porque você vai ter um caminho longo pela frente. Deus tem um encontro com você num lugar específico. Ele comeu e bebeu, e diz o texto, gente, olha só, com a força daquela comida, Elias caminhou
40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, sem descansar. Ele foi direto no lugar onde Deus tinha marcado um encontro com ele. Chegou lá, o que é que ele fez? Se escondeu, entrou num buraco. Isso é marca de uma pessoa que está depressiva. Não quer ver ninguém, não quer claridade, ele prefere a escuridão, ele prefere ficar isolado num lugar escuro. Foi isso que Elias fez. E Deus chamou ele e falou: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu te chamei para um diálogo, para conversar comigo. Sai para fora. Aí Elias saiu e Deus fez uma demonstração de poder para ver se despertava Elias. E Elias viu aquilo tudo, nem se mexeu, nem se estarreceu. Ele estava acostumado com o poder, ele estava acostumado com o sobrenatural de Deus, mas de repente aparece Deus num cicio tranquilo, que seja um ventinho tranquilo, suave, mas a presença de Deus estava lá. E Elias saiu do buraco, se cobriu com a capa, né? Eu acho que ele estava com vergonha. E Deus fala: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu tenho um trabalho para você, eu te ungi para um trabalho específico, e você fugiu, o que você está fazendo aqui? E Elias deu a mesma resposta: tenho sido extremo, zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar a minha vida. Deus entendeu: Elias, eu não posso contar com ele mais. Então Deus falou para ele: tá bom, Elias, eu entendi a mensagem, eu entendi que você não quer fazer parte mais dos meus planos para o povo de Israel. Então volta pelo caminho de Damasco. Chegando lá, você vai fazer isso. Você vai ungir a Azael, rei sobre a Síria, depois vai ungir a Jeú, rei sobre Israel, e unge também Eliseu, profeta, em teu lugar. O Elias voltou. E ele só fez uma coisa dessas 3 que Deus havia falado para ele. Ele foi direto e ungiu a Eliseu, profeta, para tomar o lugar dele. Foi Eliseu quem ungiu Azael, foi Eliseu que ungiu a Jeú. Elias ficou fora de cenário. E o cara estava tão deprê, que nem para morrer ele tinha força. Deus teve que mandar uma carruagem de fogo para levar ele para o céu, porque nem para morrer ele conseguia. Olha, eu quero te dizer, é possível que um crente que anda em santidade experimente depressão. A depressão é literalmente a ausência de esperança. Deus, Ele nos chamou para termos fé, vivermos por fé, andarmos por fé, olhando para Ele, e isso gera em nós esperança. Sem esperança nós não podemos ser ativos. Sem esperança nós não somos produtivos. Sem esperança nós não somos criativos. Sem esperança nós não conseguimos produzir nada. Nós empurramos a vida. Nós deixamos que as circunstâncias nos levem e nos direcionem. Isso não é o plano de Deus para nós, não é o plano de Deus para a sua vida, não é o plano de Deus para nenhuma pessoa. Talvez você esteja muito desencorajado com as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, no mundo todo, que tem te afetado, tem afetado a sua fé, quem sabe, tem afetado as suas emoções, tem afetado a sua esperança. Na sua família, como que está o nível de esperança? Na sua vida pessoal, como que está a esperança? Na sua produtividade, no seu trabalho, alguns provavelmente perderam o emprego, não sabem o que vão fazer daqui para o futuro, estão sem esperança. E isso é
uma plataforma muito apropriada para que a depressão tome conta da vida da gente. Mas é hora de nós nos levantarmos, olharmos para Deus, renovarmos a nossa fé nele, a nossa expectativa nele, a nossa esperança precisa ser alimentada pela palavra de Deus e pelo conhecimento de quem Deus é. Ele é todo poderoso, Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele é o Deus eterno, Ele não dorme, Ele não fraqueja, não há nenhum ponto de debilidade no caráter dele, e Ele é o nosso Deus, e é Ele quem disse: eu estou convosco todos os dias. Então nós temos que nos animar nele, nós temos que nos fortalecer nele, permitindo que a esperança que vem dele inunda o nosso coração, trazendo expectativa para dias melhores. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 e 18 a 18 diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. É a palavra de Deus para nós. Nós precisamos estar vivendo, olhando o visível, mas com olhos espirituais para o invisível, o mundo que ninguém está vendo, mas os filhos de Deus conseguem ver, porque eles estão assentados nas alturas, nas regiões celestiais com Cristo. E isso deve ampliar a nossa visão da vontade de Deus, do compromisso que Deus tem, não apenas comigo, com você, com a sua igreja, mas com esta terra que Ele criou. Que Ele disse: eu voltarei e eu estabelecerei o meu reino sobre todas as nações da terra. A palavra diz que Ele reinará e triunfará contra todo mal, sobre toda a perdição, sobre toda a corrupção. Nós precisamos alimentar a nossa esperança nele. E uma das coisas que gera esperança é a atitude de intercessão. Se você analisar a vida dos profetas, todos eles foram intercessores. Diante de Deus, eles estavam lá com o coração quebrantado, clamando pelo povo, pedindo: Deus, tenha misericórdia, não estenda a tua mão com juízo, mas perdoa esse povo. Mas diante do povo eles estavam lá: vocês são pecadores, vocês precisam arrepender, vocês precisam olhar para o Senhor. Elias não tinha essa função, ele não exerceu essa função de intercessor. Pelo contrário, a situação que ele se permitiu, que era a depressão, o desânimo, fez com que ele se retirasse. E mesmo quando ele estava lá numa situação, antes da carruagem chegar, ele estava esperando o transporte, diz a Bíblia que ele estava lá num determinado monte e o rei mandou um general lá com 50 soldados, dizendo: homem de Deus, desce porque o rei quer falar contigo. Ele não estava numa posição de intercessão. Ele simplesmente disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo dos céus e consuma a ti e os teus 50. E na hora, aquelas pessoas viraram o churrasco, foram consumidas. Ele não teve dó. O rei mandou outro general, aconteceu a mesma coisa. O rei mandou o terceiro. Esse já foi esperto, ele já via que tinha acontecido com os dois que foram antes dele. Ele já foi ajoelhado no chão, assim, todo humilhado, e disse: homem de Deus, eu vim aqui te buscar porque o rei quer falar contigo, mas os que vieram antes de mim morreram todos. Seja preciosa aos teus olhos a minha vida, a vida dos meus soldados. Afinal de contas, vários são casados, eles têm filhos. Isso aqui é acréscimo meu. E
Elias não estava nem aí. Aí Deus falou com ele: Elias, quebra meu galho, Elias. Eu te dei poder e eu confio em você. E eu não tirei esse poder de você. Mas vai com esse. Não, eles não precisam morrer. E aí Elias foi. Ele não tinha essa atitude de intercessão. Mas nós precisamos ter. Deus nos colocou nesse mundo para sermos não apenas sal e luz, mas também atalaias. Aqueles que veem o mal e denunciam, aqueles que se levantam pela verdade, aqueles que se colocam na brecha para que a vontade de Deus prevaleça neste mundo. Esse é o meu papel, é o seu papel, é o papel da igreja. Nós não podemos dar espaço em nós, por causa do Espírito que Ele fez habitar em nós. Nós não podemos dar espaço, o luxo de ficar deprimido, depressivo. Não, nós temos que mostrar serviço, nós temos que nos fortalecermos em Deus e na sua palavra. Jó, capítulo 42, verso 10, diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Olha, o inimigo cirandou com a vida de Jó, tirou tudo que ele tinha, botou ele zerado. Ele realmente podia entrar numa situação de depressão profunda e dizer: Deus, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os outros, eu já não aguento mais, eu não quero mais viver essa vida. Algumas pessoas estão assim: ó, Jesus, vem, volta logo, porque eu não aguento mais nada. Vem, Jesus, vem, me leva para o céu. Arrebatamento, né? Carruagem de fogo. Não, Deus tem um papel para cumprir neste mundo. Ele está esperando que você e eu nos levantemos pelas suas verdades. Ele espera que nós nos coloquemos na brecha para que a vontade dele prevaleça. Então não permita que a depressão fique alojada no seu coração. Não aprenda isso com Elias. Olhe para o Senhor. Ele quer te renovar, Ele quer te abençoar, Ele quer te fortalecer na sua posição diante dEle, para que você cumpra o seu papel como salvo no seu lar, na sua família, na sua vida pessoal, como sacerdote do Deus Altíssimo, na sua vida ministerial, no seu trabalho. Ele quer que você aprenda dele, ande com ele e que através do Espírito dele em você, a vitória seja determinada, a palavra seja proferida, proclamada, profetizada, com cura, com mudança, com transformação. Então não permita que o mal te vença, não permita que o seu espírito se torne abatido pelas circunstâncias que você está enfrentando, que nós estamos enfrentando. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Que o Senhor te abençoe, que Ele te desperte. E, por favor, não seja assim tão duro, tão difícil, ao ponto que Deus tenha que mandar um anjo e te cutucar e dizer: ó, levanta, come e bebe um pouco, porque o caminho te será por sobremodo longo. Não espere acontecer isso. Ponha-se a caminho naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida e glorifique o nome do teu Senhor através das suas atitudes. Que o Senhor acrescente essa palavra no seu coração, na sua mente, no seu espírito, e que você seja um instrumento de bênção na vida dos outros. Amém. Não é sobre sentir o primeiro chute, é sobre sentir a dor no teste do pezinho, dar a mão para não cair no primeiro passo, ensinar a calçar um sapato e conduzir na trajetória da vida. Não é sobre ver a barriga crescer, é sobre amamentar nas madrugadas, preocupar-se menos com o espelho e mais com o que espelha.
É ter uma força que treino não desenvolve. É se doar. Não se cede um espaço na barriga, mas no coração. Não é sobre gerar uma criança. É sobre nascer uma responsabilidade. Sobre pensar nos outros antes de si mesma. Alimentar, mesmo estando com fome. É sobre saber que alguém depende de ti. Não é sobre estar pronta. Não é sobre ter a resposta a todos os problemas. É sobre aprender com as falhas. Aprender a criar com quem já criou. Desenvolver suas habilidades. E saber que há um Deus que de antemão a capacitou. Não é sobre um dia. Não é sobre assumir um papel. É sobre nascer uma criança e junto a ela nascer uma mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, porque desabrocha a cada manhã, fonte de amor que sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Deixa mais.
paz do Senhor, meus irmãos. Eu gostaria de encerrar esse tempo que nós tivemos juntos, que creio eu será o nosso último culto virtual, não sei, é o que eu imagino. Mas eu gostaria de encerrar refletindo com os irmãos sobre o dia de hoje, o Dia das Mães. Nós sabemos que a mãe, ela representa em grande parte o Espírito Santo. Deus colocou na mãe aspectos, fagulhas, partes do seu caráter, em especial o Espírito Santo, que é aquele que nos conforta, nos consola, nos admoesta, nos guia, está sempre presente, é aquele que nos nutre. Então essas são características que encontramos em nós, mães, umas mais, outras menos, mas é assim que o Senhor planejou. E nesse dia tão peculiar, tão diferente do ordinário, do nosso comum, eu mesma não pude celebrar junto nem mesmo com a minha filha que mora embaixo, porque cheguei de viagem e a gente está respeitando essa distância até termos certeza de que está tudo bem conosco. Cremos que esteja tudo bem, mas estamos evitando o contato, a proximidade. Então, é realmente um dia diferente, mas é como eu disse para ela, a celebração está no nosso coração e depois nós teremos muito tempo para estarmos juntos. Eu gostaria de também ler uma coisinha que eu escrevi ontem no avião, quando vinha para casa. E, irmãos, vocês sabem, eu não sou uma escritora, eu não sou uma poetisa, eu não sou nada disso, mas eu gosto de vez em quando de expressar o que está na minha alma com palavras. E foi o que eu fiz em relação ao Dia das Mães, ou em relação à mãe, E eu quero compartilhar com vocês, antes da gente encerrar esse momento. Ser mãe é ser limitada, mas se eu pudesse, eu faria. O Éden me ter de volta, levaria minha família e vigiaria a porta. A arca seria minha casa até o dilúvio passar. Meus filhos comigo à mesa, pão e vinho para celebrar. Não haveria um gigante, nem guerras em Canaã. Faria um ninho distante e salvaria o amanhã. Ser mãe é ser limitada. E do Senhor dependente. Meus filhos em oração levanto incessantemente. Nele nos escondemos. Refúgio na tribulação. Em meio às tormentas da vida, encontramos salvação. Senhor, obrigada por esse tempo, obrigada pela Tua presença, obrigada pelo Teu amor que não falha, obrigada por Espírito Santo, porque o Senhor é como uma mãe que nos alimenta, que nos dá o leite diário, que nutre nossas vidas, que nos encoraja, nos fortalece e diz para nós que vai dar certo, porque o Senhor conhece o final da história, e o final da história é bom, perfeito e agradável. Então nós levantamos nossos irmãos e irmãs que estão em casa, na Tua presença, e pedimos a cura para a alma, a cura para o corpo, a cura para as emoções e o crescimento espiritual, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.